Hoje é dia de falarmos sobre Querida Kombine, da escritora japonesa Sayaka Murata, minha primeira experiência de leitura aqui com a autora. Gostei bastante, já vou iniciar o vídeo falando sobre isso, né, que recomendo a leitura, principalmente para aqueles que têm curiosidade e querem expandir aí o seu conhecimento, né, a sua exposição a autores e autoras diferentes japoneses, porque geralmente o pessoal conhece Murakami, alguns de vocês o Osamu Dazai, mas fica aqui a recomendação de outras, né, outras opções aí de escritoras também japonesas que vocês podem conhecer. E isso eu acho que é bem importante, não só para ter acesso a outros estilos, né, de escrita, outros jeitos de contar histórias, mas também da abordagem dos assuntos, né? Então, por exemplo, aqui a Murata, ela tem uma abordagem muito forte, né, uma característica muito forte da escrita dela e do assunto, né, dos assuntos principais que ela trata. Ela fala muito sobre a sociedade japonesa e a expectativa do trabalho, né, que vem da sociedade ali, e também sobre as mulheres, principalmente, né, a expectativa em relação às mulheres, não só em relação a esse aspecto do trabalho, né, e o que a sociedade japonesa, de forma geral, espera sobre esse assunto, né, das pessoas, que as pessoas ali, os japoneses, correspondam a certas expectativas, né, prerrogativas ali da sociedade, mas também como isso acaba impactando muito fortemente as mulheres. Então, a autora, ela traz muito forte esse tipo de assunto, que eu acho super interessante, eu acho que é uma leitura muito válida, né, de você ter acesso e refletir sobre esses aspectos também, né, sociais, e como as pessoas elas correspondem ou não a certas expectativas. Então vamos lá. Feito esse panorama aí, né, o que a gente tem de principal aqui do assunto principal, digamos assim, da história, a gente passa a conhecer a Keiko Furukura. Ela é uma mulher ali de seus 30 e poucos anos, 36 anos, quase 40 anos, sozinha, ela mora sozinha, numa kitnet, num apartamento super pequeno, né, em Tóquio, e ela já trabalha há quase 20 anos em uma Combine, né, que é uma loja de conveniência japonesa. Então, no primeiro momento, e só um parêntese, né, a autora, ela trabalhou também com Combine, então ali na época que ela estava na faculdade, depois dela se formar, um pouquinho depois, ela publicou esse livro e continuou ainda trabalhando um tempo na Combine. Então, esse parênteses aqui é para contar para vocês que muito do que ela coloca aqui de rituais, né, da Combine, ali do dia a dia, de como as coisas funcionam, é da própria vivência dela, né, que ela trabalhou quase 10 anos numa Combine também. Então, a gente tem muito aqui aspectos bem detalhados, né, de como funcionam as coisas ali por trás dessa loja de conveniência, né, que é tão comum no Japão, né. A gente tem não só uma marca, digamos assim, uma empresa que atua lá, mas a gente tem diversas. Mas assim, uma coisa que é certa é que 7-Eleven você vai encontrar em tudo que é quarteirão. Praticamente é impossível você ir num bairro que não tem uma 7-Eleven, por exemplo, que é uma loja de conveniência, uma combine super famosa, né? Uma rede lá no Japão, bem presente mesmo. Ah, bom, fechado esse parênteses, a gente volta aqui para a história da nossa protagonista. Então, ela, essa mulher de 36 anos, que mora sozinha, ela acaba se afastando um pouco da família e dos amigos por questões pessoais que ela desenvolveu como autodefesa. Então, né, fazendo aí uma retrospectiva da vida dela e dando vários passos para trás na vida dela, quando ela era jovem, bem jovem mesmo ainda na escola, ela não conseguia se adequar a, a ter reações, né, e ter comportamentos que as pessoas em volta dela, os amigos da escola, os colegas de classe, os professores esperavam, né? E a própria família dela também achava alguns comportamentos dela muito estranhos. Então, por exemplo, ela era muito pragmática. Então, assim, na cabeça dela, funcionava da seguinte forma. Se ela visse, por exemplo, dois garotos brigando, né? Se estapeando lá, dando um soco na cara do outro. E ela escutasse alguém falando, nossa, a gente tem que separar essa briga, eles têm que parar de brigar. O que o raciocínio dela, a mente dela criava? Ela criava uma solução mais prática possível. Então, assim, o que eu quero que aconteça? Que eles parem de brigar. Qual que é a forma mais rápida e simples aqui de eu conseguir esse objetivo? Eu tenho uma pá aqui perto de mim, eu vou chegar na cabeça de um dos meninos e eles vão parar de brigar instantaneamente. E ela foi e fez isso. Então, obviamente, a escola chama os pais, né, para conversar. E com esse tipo de situação se repetindo, os pais começam a ficar preocupados. Eles passam a tentar conversar com ela de uma maneira muito amorosa. Então, assim, até na história a gente tem acesso a isso, que ela fala que os psicólogos, né, e alguns médicos, né, psiquiatras, tentaram meio que criar um motivo por trás da história dela de que ela é assim porque ela não encontrou carinho, suporte em casa, e ela mesma fala, né, porque essa, não comentei com vocês, mas esse é
a narradora é a personagem principal, né? Então a gente tá conhecendo a história dela por meio da visão dela. Então ela escreveu isso aqui, né? A nossa protagonista é a narradora, não é um terceiro onipresente, né? Então a gente tem acesso a esses acontecimentos, né, da vida dela e a decisão dela, né, depois dessas conversas, depois do pessoal começar a externalizar que tava achando meio esquisito o que ela tava fazendo e ela não entendia muito bem o porquê. Quer dizer, as pessoas, elas falavam, olha, ao invés de você ter batido na cabeça de um dos meninos com uma pá, você poderia ter feito tal coisa. Esse tal coisa, por exemplo, chamado professor e algo do tipo, não ido lá e agredido, né, e meio que contribuído ali para agressão. Ela entendia o que a pessoa estava falando, mas para ela não fazia sentido. Se ela tinha a opção de resolver a situação daquela forma e ela resolveu, ela fez e ela cumpriu o objetivo que ela queria, para ela não tinha um motivo de estar errada por conta disso, sabe? Então a gente passa a ter contato com esses acontecimentos da vida dela quando ela era criança, pré-adolescente, adolescente, e ela toma a decisão de não tomar ação. Então ela toma a decisão de não agir mais, não falar mais nada, então ela começa a ser uma pessoa bem reclusa. Os poucos amigos dela, ela vai se afastando, né? As pessoas também acabam se afastando dela à medida que vão vendo esse tipo de comportamento se repetindo. Então, chega no momento que ela tá bem reclusa e ela quase não fala. Então, assim, quase ninguém escuta a voz dela na escola. A família continua apoiando, né? Tenta aconselhar, tenta acolher, mas ela decide, né? Por cada vez mais meio que se adentrando no próprio mundo, assim, e ela quase não fala mais. Então, a gente tem essa personalidade criada, né? E aí a gente tem um salto na história que a gente passa a acompanhar ela na Combine. Então, num determinado momento, ela arruma um emprego na Combine, que desde o início é um emprego temporário, então ela recebe por hora, ela não é uma funcionária ali definitiva, né, com um salário que não é assim pontual por hora e tal. E assim ela fica por 18 anos. Então você tem esse aspecto da vida dela que ela era para ser um trabalho temporário, mas acabou virando um trabalho temporário por 18 anos. Isso é uma questão muito controversa, né? Então, a Murata, ela vai abordar essa questão do trabalho, do Japão, né, dessa exploração, ah, do jeito que eram criados os rituais ali dentro daquela combine. Então, tem um momento aqui que a gente tem um personagem que fala, ai, nossa, isso aqui parece uma seita, né? Então, você tem esse tipo de aspecto aqui nesse livro também. E ela, o que que acontece? Chega um determinado momento que a nossa protagonista aqui, ela passa a ser a Combine. Ela se funde a Combine. Então, o que que ela passa a fazer? Ela começa a repetir o jeito que as pessoas falam e como ela se porta. Então, assim, tinham pessoas, obviamente, que trabalhavam ali na Combine com ela, e ela passa a copiar. Então, o jeito que as pessoas falavam, o jeito que elas reagiam às situações, como elas tratavam umas às outras. Então, ela escolhe ali algumas pessoas e ela começa a repetir. Então, desde como, né, as pessoas falam, até como elas se vestem, ela descobre, né, ela fica olhando ali nas roupas escondidas com a marca, e onde a pessoa compra as roupas, ela vai lá e compra também. E depois algumas pessoas até percebem, né? Ela fala, nossa, você compra também naquela loja. Ela fala, ah, nossa, que coincidência, né? E na verdade não. Ela foi se moldando em relação a isso. Então a gente tem aqui dois aspectos. O primeiro é o que eu comentei, que ela se funde com a Combine, então a Combine passa a ser a vida dela. E o segundo é que para ela sobreviver ali, ela sabe que a personalidade dela genuína, né, se ela colocar para fora, se ela externalizar o que ela tem de personalidade, ela não vai ser bem aceita, né? Relembrando aí esses aspectos do passado, principalmente. Então ela passa a emular esses jeitos, né? Copiar as pessoas. E, obviamente, não é a personalidade dela, né? Ela não vive, ela não externaliza a sua personalidade de fato. E ela tem algumas poucas interações, principalmente por intermédio da irmã. Então a irmã dela, né, ela tenta ser muito presente, apesar de não conseguir, mas ela tenta ser presente ali na vida da Keiko. E ela tem algumas amigas também, né, a irmã dela. Então essas amigas, elas passam a perguntar sobre relacionamento, e a Keiko nunca teve um relacionamento na vida. E ela começa a pensar, ah, eu acho que eu deveria inventar alguma outra desculpa, né, para elas, porque as que eu tenho já não estão funcionando. Então a irmã dela, uns anos atrás aqui, né, nesse ponto da história, ajuda ela a criar algumas mentiras, assim, para ela conseguir sobreviver ali na sociedade, né, onde ela estava convivendo com as pessoas que ela tinha no dia a dia. Então, por exemplo, para suprir a curiosidade alheia de por que ela era uma funcionária temporária por 18 anos numa Combine, que não é visto como um emprego assim muito bom, ela falava que os pais dela eram doentes e ela tinha que ficar perto deles, então era um jeito ali que ela conseguia ganhar um dinheiro, mais cuidar dos pais. Então ela, né, ela forjou aí essa história
criou essa mentira e a irmã dela ajudou ela a criar essa mentira para poder corresponder e responder ali quando esse tipo de pergunta viesse à tona. E ela não iria falar porque eu me acho desajustada à sociedade e tô aqui porque não consigo trabalhar em outro lugar, né? Ela não gostaria de falar isso, então ela criou essa história para justificar. E quando as pessoas perguntassem, ela queria responder alguma coisa, ela respondia essa mentira. E também ela tinha essas mentiras para cada parte ali da sua vida, né? Como eu comentei, a irmã dela ajudava ela a criar essas mentiras. Só que num determinado momento, por exemplo, nessa questão de relacionamento, ela viu que já não estava colando mais, as pessoas já estavam achando muito esquisito. Então você tem aqui, né, na história, muito forte nessa parte, né, nesses aspectos que eu estou compartilhando com vocês, essa questão da autora que ela gosta de trazer, que é uma reflexão, uma ironia, uma crítica a essa expectativa em relação à mulher. Então, aqui a gente tem diversas passagens que as pessoas falam para ela que ela tá muito velha, diversas. Muito velha, se ela não vai casar, se ela não tem um relacionamento, ninguém vai querer ela, porque ela já tá velha, e isso, assim, é repetido exaustivamente, que ela tem um emprego muito ruim, que agora com essa idade ela só trabalhando numa Combine, ela não vai conseguir mais nada. Então a gente tem isso repetidamente, e fica muito claro pra gente esse aspecto, né, essa crítica que a autora faz a essa parcela, esse pedaço, né, social. Então, por exemplo, na questão que eu falei de imitar os outros, né, a narradora que ela fala o seguinte pra gente: resolvi deixar de fazer qualquer coisa por iniciativa própria e apenas imitar o que todo mundo fazia ou obedecer às ordens de alguém. Estudantes universitários, garotos que tocavam em bandas, desempregados, donas de casa, alunos do ensino médio noturno. Era divertido assistir enquanto aqueles perfis tão variados vestiam o mesmo uniforme e se tornavam criaturas todas iguais, todos funcionários. No final de cada dia de treinamento, tiravam o uniforme e voltavam ao estado anterior. Nessa hora, pareciam estar despindo uma criatura e vestindo outra. Ou seja, além dela fazer uma reflexão sobre ela, né, de repetir o que os outros fazem para ficar ali camuflada, ela achava que as pessoas também faziam isso, principalmente quando elas estavam no trabalho. Então elas se despendiam ali da sua personalidade, né, e elas eram funcionárias. E aí elas não eram mais seres humanos, eram funcionários. E ela fala aqui no livro, elas não são mais humanas, são funcionários. Eu não quero ser humana, eu quero ser um funcionário. Né, ela desumaniza mesmo as pessoas, assim. E tudo por conta também desses dois aspectos, do trabalho, né, da rotina de trabalho e das expectativas ali da sociedade. E aí ela fala de novo sobre essa questão de ser uma funcionária e não um ser humano, né? De manhã serei novamente uma funcionária, uma engrenagem no mundo. Essa era a única coisa que fazia de mim um ser humano normal. Então ela não se via como uma pessoa normal, e aí ela começa a pensar o seguinte: tem um cara que entra na Combine e ele é totalmente desajustado. Então meio que ela vê assim, outro desajustado igual eu. E se a gente meio que unisse forças, né? Porque ele é dispensado da Combine, porque ele se acha muito, ele não quer trabalhar, enfim, faz várias coisas erradas. E ela se irrita muito porque ela é toda certinha, ela acha que ela é parte da Combine, então ela sabe tudo como funciona. E quando as pessoas não correspondem a isso também, ela fica extremamente frustrada. Só que vai desenrolando a história e ela pensa, por que eu não chamo ele pra morar em casa? E aí tudo fica resolvido, porque eu vou ter o que responder para as pessoas: olha, eu tenho sim uma pessoa morando em casa. As pessoas já vão infligir ali que, é um relacionamento. As pessoas preferem que você fale que você está num relacionamento ruim. Isso é mais aceitável, né? Que você esteja com traste ali para falar que você está com alguém, do que você falar que nunca teve um relacionamento, por exemplo. As pessoas tendem a aceitar mais a primeira situação do que a segunda. E ela fala sobre isso aqui também. E aí, ela fala também o seguinte, né? Seguindo aqui, estou compartilhando alguns exemplos do que eu já comentei com vocês. Meu eu atual é constituído quase inteiramente pelas pessoas com quem convivo. 30% vem de Izumi, 30% de Sugawara, 20% do gerente, sendo o restante uma combinação do que já absorvi de outras pessoas, como Sasaki, que saiu há 6 meses, ou Okazaki, que era o líder dos temporários até um ano atrás. E ela vai repartindo vários desses exemplos, né, de pessoas que ela vai copiando, e aí a gente tem mais acesso às rotinas, né, da Combiner, a chama ser bom dia, então ela fala isso e até sonha com isso, e ela dorme cedo para estar pronta para outro dia de trabalho, então a vida dela é isso, assim. E ela passa a ter esse contato maior com ele, né, com esse cara, e ele também destrata ela pra caramba. E no fim, gente, eu vou contar o fim da história, né, o desfecho, já fica aqui o aviso de spoiler. Ela dispensa ele, porque ele tenta arrumar um outro emprego pra ela, porque ele fica destratando ela, mas fala assim, olha, ele fala assim: até morrer quero só ficar respirando, sem ser importunado, é tudo o que peço. Ou seja, ele se sentia desajustado e ele achou nela uma solução, assim, ela paga minhas contas, eu vivo na casa dela, e é isso. Só que ele falava, não, mas pra você sustentar a gente, você vai ter que ir trabalhar em outro lugar, porque com o seu salário não dá.
E aí ele tenta, né, fazer com que ela tenha essa entrevista em outro lugar, mas o que acontece? Ela vê uma Combine no caminho, né? Ele vai lá pedir informação, comprar uma água, alguma coisa assim, e ela entra na Combine e começa a trabalhar lá como se ela fizesse parte daquilo. O pessoal acha estranho no primeiro momento, obviamente, mas ela finge que ela é meio do escritório, sabe? Ali, da marca, dona, enfim. E aí ela fala, não, não vai dar certo, eu não quero viver com ele, e dispensa ele, fala, não, não, eu vou viver na Combine mesmo, e é isso. E aí, no fim, ela permanece nesse ciclo. Então, ela fala pro Shiraha, né, que é esse cara aí que ela conheceu, fala, olha, é, passar bem, não quero nada. E aí ela continua nesse ciclo, e ela não é um fim do livro, assim, esperançoso, que ela conseguiu ser quem ela é, ou conseguir a ajuda de alguém, ou enfim, nada disso. Ela volta ali para essa engrenagem, né, continuando a fazer tudo isso que eu já compartilhei aqui com vocês, e e ela não se vê vivendo de outra forma, né? Então, as duas últimas passagens que eu separei aqui para compartilhar é o seguinte: não posso imaginar o que você vê nele, mas se gosta desse sujeito aqui, é ainda mais importante conseguir um emprego de verdade. Não tem como duas pessoas tão inaptas à sociedade viverem às custas de um trabalho temporário pago por hora. Isso aqui é o tipo de coisa que ela ouvia, sabe? E aí ela foi pensando também sobre isso, falando, ah, não vai dar certo mesmo. E aí o último trecho que eu separei para compartilhar com vocês é o seguinte: no dia comum, essa seria a hora de comer a ração e dormir, ou seja, de me preparar fisicamente para o trabalho no dia seguinte. Pois até nas horas em que não estava de serviço, meu corpo pertencia à Combine. Agora que eu me libertara, eu não sabia o que fazer. Então ela até sai da Combine, ela chega a sair, né, da Combine que ela trabalhava por 18 anos, e ela percebe que ela foi substituída rapidamente, mas como ele estava, né, fazendo a cabeça dela, falando, não, você tem que arrumar outro lugar para você ganhar mais, etc, e sustentar a gente, ela fica sem trabalhar, mas ela entra num buraco profundo, porque assim, a vida dela era Combine. Ela era Combine, então ela ficou meio sem rumo, não comia, dormia, assim, perdeu a noção total. Então, no fim, é esse desfecho, né, bem pessimista até, mas que ela escolheu para ela, né? Então, ela continua ali nessa toada do dia a dia, ali, a vida dela pertencente à Combine, ela se sentindo desajustada, mas é a única forma que ela encontrou para sobreviver na sociedade. E assim a gente termina essa história. Vocês puderam perceber que a gente tem vários aspectos super importantes de reflexão, como eu comentei no começo do vídeo. Espero que vocês tenham ficado com vontade de ler esse livro, se não leram ainda, né? E se já leram, se tiver mais alguma observação, perspectiva, fica super à vontade para compartilhar nos comentários, que a gente vai se falando, obviamente. E muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente se vê em breve no próximo vídeo.